Lucas capítulo 15, verso 11 diz assim: continuou, certo homem tinha 2 filhos, o mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte que me cabe dos bens, e ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá ele gastou, dissipou todos os seus bens, vivendo de forma dissoluta. Depois de ter consumido tudo, sobreveio naquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correu, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e de sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e nos alegremos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a se alegrar, começaram a regozijar-se. Que mais uma vez, meus irmãos, o Senhor nosso Deus abençoe a leitura da sua santa e gloriosa palavra. Você pode dizer amém para isso? Amém. A Bíblia é uma riqueza infindável, né, meus irmãos? E essa passagem que nós acabamos de ler, ela é conhecida como a passagem do filho pródigo, né? A volta do filho pródigo. É uma parábola, é uma história que Jesus conta querendo ensinar uma verdade, ok? E aí a gente usa muito essa parábola, essa história, para falar a respeito do filho que saiu, não é? Nós falamos a respeito do filho que foi embora, gastou tudo no pecado, e depois se arrependeu e voltou. Eu gosto muito disso, porque a palavra diz claramente que ele se arrependeu e voltou, amém? E há um detalhe aqui: quem volta tem que pegar o fim da fila. Amém. Tem gente que faz o que faz, apronta, quer voltar e quer logo primeira classe, quer de volta a primeira classe, né? E é muito importante que no ministério a gente entenda que quando a gente sai e volta, tem um caminho de retorno, né? Mas não é o caso aqui. Mas ele volta e o pai o abraça e por aí vai. A gente fala do irmão dele, né? Do irmão que não entendeu, não compreendeu, e a gente acha que esse irmão são os irmãos da igreja, que julgam, que não querem de volta aquela pessoa que se desviou. Deixa eu falar algo para vocês aqui para ficar bem claro. A pessoa pode desviar milhões de vezes, ela vai ter perdão milhões de vezes. Você entende isso? Você entende que se a pessoa se desviar 10 milhões de vezes, se arrepender e voltar, ela tem 10 milhões de vezes, ela vai ter perdão. Por quê? Porque as misericórdias do Senhor não têm fim. Se renovam a cada manhã. Estou falando da pessoa com Deus. Nós temos que receber, reconciliar, perdoar. Mas a gente precisa entender o coração do Pai, a gente precisa entender o Pai. Não é? Por que o pai é uma figura importante aqui? Na verdade, Jesus ele está falando uma série de parábolas a respeito do pecador. Só que nessa noite eu não quero falar do pecador e nem do irmão do pecador. Quantos são irmãos de pecadores? Todos nós somos irmãos de pecadores. Nós não queremos falar nem do pecador e nem do irmão do pecador, porque tem irmão de pecador também que não é fácil não, gente. É tão problemático quanto o próprio desviado, o próprio pecador. Mas queremos falar do Pai. E Jesus, ele aqui não está enaltecendo somente, ele não está se referindo somente à pessoa que se desvia, ou a pessoa que fica dentro da igreja, mas fica como desviado. Está dentro da igreja, mas está desviado, porque não conhece o Pai nem as coisas que o Pai tem. Mas Jesus aqui, ele está enaltecendo a figura do próprio Pai. Porque assim como aquele filho que não sabia o que tinha, e aquele que foi e gastou tudo,
assim também é o pai amoroso, é o pai que perdoa, é o pai que aceita. Então a figura do pai aqui é muito importante. E no contexto judaico, Jesus estava falando de algo que eles não aceitavam direito, que eles não entendiam direito. Porque o judeu não tinha a ideia de Deus como pai. Eu vi na Bíblia, irmãos, diz que lá em Jeremias 31:9, Deus fala, porque eu sou para Israel como pai. Então a figura de pai para Israel era metafórica, era simbólica. Eles acreditavam, eles criam num Deus altíssimo, poderoso, dos exércitos, todos os atributos de Deus, de santidade, de pureza, de poder e autoridade. Todos eles entendiam a respeito de Deus, porque o Velho Testamento revelava as várias facetas desse Deus poderoso. Mas eles não conheciam a Deus como Pai. Por quê? Porque para conhecer a Deus como Pai, é importante a intimidade. Então, Israel tinha um relacionamento com Deus, mas não tinha intimidade. E aí a aliança estava para mudar, a aliança estava para virar. A velha aliança ia acabar e a nova aliança ia começar. E nessa nova aliança, o papel principal de Deus é paternal. A função principal de Deus é a função paternal. Por isso que Jesus exalta muito o Deus como seu pai e como nosso pai. Por quê? Porque Jesus queria que Israel entendesse, queria que os judeus entendessem que na nova aliança nós seríamos filhos e Deus seria pai. Amém? Então essa parábola de Jesus enaltece a figura de Deus como Pai. Jesus, se você pegar a concordância bíblica e pegar a palavra Pai, você vai ver no Novo Testamento quantas vezes Jesus se refere a Deus como Pai. Né? Ele não fala apenas o Senhor, Adonai, Yahvé, Elohim. Jesus se refere a Deus como Pai. Né? E principalmente o Evangelho de João. Se você analisar o Evangelho de João, você vai ver como Jesus trata Deus como Pai. Mateus 6,6 diz que o Pai que nos vê em secreto nos ouvirá. Né? Jesus fala, quando você precisar, entra no quarto, fecha a porta, ore ao Pai em secreto, e o Pai que te vê em secreto te recompensará. Jesus não fala o Pai que te escuta, porque oração é mais que falar, oração é uma atitude. A oração é um comportamento. Então Jesus não diz o Pai que te escuta em secreto, porque o Pai nos escuta em qualquer lugar, em qualquer situação. Não preciso trancar o quarto para orar. É claro, cada um tem que ter seu canto de oração, seu momento, sua hora. Isso é disciplinar, isso é de cada um. Mas o Pai não precisa de um local, um tempo, uma hora marcada para conversar com a gente conversar com Ele. Por isso Jesus disse, o Pai que te vê em secreto. Não que te ouve em secreto, mas que te vê em secreto, te recompensará. Amém? Mateus 6,9 diz, Pai nosso. Vocês quando orarem, digam, Pai, nosso Pai. Isso era chocante para o judeu. Nosso Pai que estás no céu, santificado seja o teu nome. Mateus 7,11 diz, quanto mais o Pai celestial vos dará coisas boas. Quanto mais o Pai celestial vos dará coisas boas. João 10,30 diz, eu e o Pai somos um. Isso foi suficiente para eles quererem matar Jesus, mas Jesus não podia negar a si mesmo, eu e o Pai somos um. Mateus 4,23, o Pai procura verdadeiros adoradores, aleluia. João 14,9, Jesus disse a Filipe disse que mostra-nos o Pai. A questão paternal era tão séria que Filipe disse, Senhor, mostra-nos o Pai. Que Pai é esse? Que Pai é esse? Isso está lá em João 14,9. Que Pai é esse que você está falando? Mostra-nos o Pai. Jesus disse, Filipe, quem vê a mim vê o Pai. Amém. Aleluia. Glória a Deus. João 14,6, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus, em todos os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, ele enaltece a figura do Pai, e ele traz a revelação da figura do Pai, e do relacionamento que nós temos que ter com o Pai, com o nosso Pai.
Então, irmãos, vamos ver aqui nessa parábola como é o nosso Pai. Primeiro, nosso Pai é rico. Amém. Tem gente que tem problema com riqueza, eu não tenho. Nosso Pai é rico e possui bens. Amém. E olha, o que o Pai tem, Ele dá para nós. Amém. É nosso. Amém? Amém? Jesus está enaltecendo isso. Nosso Pai é rico, possui muitos bens e está disposto a nos dar quando pedirmos. Amém? Segundo, o Pai nos dá liberdade de servi-lo. É isso que Jesus está mostrando aqui. O Pai nos dá liberdade. Ele não nos obriga a ficar com Ele, nem servir a Ele, nem estar na casa dEle de obrigado. Nós servimos ao Pai em liberdade. Você pode dizer amém? Então, o Pai que Jesus veio trazer nos dá liberdade. Outra coisa que Jesus ensina é que o Pai nunca se esquece de nós. Glória a Deus. Eu não sei quanto a você, talvez você possa pensar que o Pai esqueceu de você porque Ele ainda não atendeu a oração. Quem sabe você está dizendo, o Pai não está vendo essa situação. Tem gente que pergunta, por que Deus permitiu essa pandemia? Por que Deus permite tanta desgraceira no mundo? Mas deixa eu te dizer, o Pai não se esquece de nós. O Pai está com os olhos em nós. E olha, o Pai não esquecia daquele filho e esperava o filho todo dia. Então esse é o seu Pai. Eu não sei te explicar, eu não sei falar para você por que o Pai ainda não te atendeu, mas eu tenho certeza que Ele tem o tempo certo, o momento certo, a hora certa, o jeito certo de fazer as coisas na sua vida. O que você não pode é abrigar, acolher a ideia de que o Pai te esqueceu. O Pai nunca te esquece. Aleluia. Se você é alguém que tem filho morando fora, você nunca esquece, todo dia lembra, todo dia ora, todo dia, parece que a gente pode fazer alguma coisa, quando na verdade a gente não pode, mas Senhor toma conta, guarda, livra, eu não estou lá, mas Senhor livra, porque o Pai não esquece. E quanto mais erra contra o Pai, quanto mais dá as costas ao Pai, mais o Pai lembra. E aí a gente fica até meio esquisito, né? A gente que é o irmão de dentro, né? Senhor, o Senhor tratou ele melhor, que andou com as prostitutas, gastou todas as tuas riquezas espirituais. Mas não é? Por isso que o irmão do pródigo é importante estudar ele. Porque o irmão do pródigo me representa, te representa. Amém? Outra, o Pai tem profunda compaixão. Verso 20 diz que ele se compadeceu. Nessa noite você tem que entender isso. O Pai não está alheio a essa situação. Você está pensando que Deus está feliz com essa pandemia? Você está pensando que Deus se agrada com a mortandade? Não, irmãos. Essas coisas não vêm do coração de Deus, não é do coração de Deus. Deus, quando nos criou para o melhor. Ele colocou a família no paraíso, Ele não colocou a família no pior lugar da terra, não. Deus tem pensamentos de vitória, de bênçãos para a humanidade é que se desviou, que pecou, que errou, que se afastou, mas o Pai tem profunda compaixão. Aleluia. Você que está sofrendo, você que está achando que está sozinho, o Pai se compadece de você, Ele chora com você. Ele chora com você. Aleluia. Se a gente chora quando tem um filho doente, se a gente passa mal quando alguma coisa está acontecendo com os nossos filhos, imagine Deus conosco. Você nunca pode desconfiar de Deus. O Pai tem profunda compaixão. Outra, o Pai não deixa de nos amar. Que palavra tremenda, gente. O Pai não deixa de te amar. Aquele filho foi embora, mas o Pai continuava amando ele. O amor do Pai não diminuiu 1 milímetro. Ele disse, Pai, me trata como teu jornaleiro, me trata como teu empregado. O Pai disse, não, você é meu filho. Eu continuo te amando. Eu não sei o que você está passando, irmão, mas Deus, Ele continua te amando. Você que está falando, eu estou longe da igreja, estou longe de Deus, estou andando no pecado, estou fazendo um monte de coisa errada, eu tenho uma boa notícia para você, Deus ainda te ama. E te ama tanto quanto te amava antes, quando você botava a terno e cantava aqui na frente.
quando você participava da célula, quando você participava da igreja. Ele te ama da mesma maneira, amém? Aleluia. Outro, o pai tem cuidado, o pai tem o melhor. Oh, você vai sair daqui hoje apaixonado pelo pai. Porque o pai tem o melhor. Quando aquele filho voltou, ele mandou colocar o anel no dedo, ele mandou botar sandália nos pés, ele mandou matar o melhor animal, o mais gordo, o mais cevado. Por quê, irmãos? O pai tem o melhor. Sabe, eu não tenho o melhor para os meus filhos, eu não tenho. Porque melhor é muito relativo, né? Eu não tenho o melhor, mas o melhor que eu tenho, eu dou. Não é verdade? Nós não temos o melhor para dar para os nossos filhos. Cada um tem o seu melhor. Não é? Cada um tem o seu melhor, mas o melhor que a gente tem, a gente dá. Agora, Deus é o Deus que tem Deus tem o melhor. Aleluia! Aleluia! O melhor é Jesus. Ele tem o melhor, ele tem o melhor emprego, ele tem o melhor, seja de que área for, ele tem o melhor. Aleluia! O pai tem honra para te dar. O pai sempre tem honra. Quando aquele filho chegou, o pai o honrou. O pai não o envergonhou. O pai tem honra. Amém, meus irmãos? Outro, o pai sempre nos põe em liberdade. A palavra diz que ele botou a sandália nos pés. O que está te escravizando? O que está te acorrentando? É o vício? É a droga? É o cigarro? É a bebida? É a pornografia? É a doença? O que está nos acorrentando? O pai vai quebrar, o pai vai colocar sandálias nos pés, porque os escravos andavam descalços, mas os filhos não, os filhos tinham sapato, tinham sandálias. Você sabe por que o pai colocou sandália nos pés daquele rapaz? Você sabe por quê? É óbvio, ele chegou descalço. Andar descalço na Bíblia, irmãos, é escravidão, é derrota. É submissão, é humilhação. Quando a gente vem para Jesus, a primeira coisa que Jesus faz é colocar um anel no nosso dedo. O diabo não tem mais poder sobre nós, somos nós que temos poder sobre ele. O diabo não vai mais nos arrastar para o pecado, nos derrotar. Nós agora temos as sandálias. Amém? Então o pai tem as sandálias, nós não somos mais escravos. Outro, o pai que Jesus fala aqui, é o pai que nos chama para a sua comunhão. Aleluia. Não é um pai que você não tem acesso a ele. Não, é um pai que nos chama para a sua comunhão. Sabe a primeira coisa que o pai fez? Um banquete. O que é isso? Comunhão. Comunhão. Nós temos uma ideia errada de pai. Às vezes porque não tivemos pai, né? Nosso pai não foi companheiro, não foi amoroso, não foi pai, não exerceu o papel de pai, nunca nos consertou, disciplinou e por aí vai. Então a gente não consegue entender Deus como pai, nós entendemos Deus como Deus, que pune, que fere, que eu já ouvi isso, Deus vai te fulminar. Né? A ideia que a gente tem de Deus é que ele vai fulminar, vai acabar com você. Não, Deus prepara um banquete, ele nos chama para a comunhão. Outro, o Pai nos dá a sua alegria. Aleluia. Eu poderia guardar essa mensagem para o Dia dos Pais, né, irmãos? Mas Deus mandou hoje. O Pai nos dá a sua alegria. Sabe o que o Pai diz? Vamos nos alegrar, vamos nos regozijar. Irmãos, Deus não tem filhos tristes. Deus tem filhos que passam por momentos de tristeza, mas não tem filhos tristes. Irmãos, tem um hino que diz: não pode ser triste o coração que ama Cristo. Não pode ser triste o coração que ama Deus. E eu acrescento: não pode ser triste o coração que nasceu de novo. Não pode ser triste o coração que foi perdoado. Não pode ser triste o coração de quem vai morar no céu, gente. Se a gente tem alegria só porque tem bênçãos materiais, viver muito bom aqui, somos os mais miseráveis de todos os homens. São Pedro, estamos estudando a carta de São Pedro. São Pedro diz: para a eternidade vós fostes chamados. Nosso chamado é para a eternidade. Aleluia! Claro que enquanto estamos indo, nós vamos indo de primeira classe, né?
Enquanto estamos caminhando para a eternidade, vamos desfrutando da viagem. O que eu posso desfrutar da viagem? Prosperidade, cura, felicidade, por aí vai. Vou desfrutando da viagem que Jesus comprou para mim, o bilhete que Jesus comprou para mim. Quem já andou de primeira classe aqui? Quem já andou de primeira classe? Eu nunca andei. A pastora, nessa última viagem, ganhou um upgrade. Parecia que ela estava no Éden, lá no paraíso. Ela ganhou um upgrade, não comprou, porque é muito dinheiro. Mas Deus tem umas coisas que faz com a gente assim, que a gente não costuma estar falando no púlpito, né? A gente não costuma estar falando no púlpito, mas Deus também nos abençoa. Você não sabe o que aconteceu comigo. Ela, para mim, você não sabe. Eu voltei, né? Vim, né? Voltou, né? Voltei de primeira classe. Tem tudo naquele lugar. Irmãos, enquanto você vai para o céu, desfrute da primeira classe. Quem comprou o bilhete foi Jesus. Mas você sabe que tem gente indo para o céu, mas não tem alegria? Eu não consigo entender. Gente, a gente passa por uma noite de tristeza, mas a alegria vem pela manhã. Irmãos, eu olho ao redor e tantas coisas na minha vida que me entristecem, o mundo que me entristece, tanta coisa me entristece. Mas tem uma coisa que não pode me entristecer, é a minha vida eterna, é a minha salvação. É a habitação de Deus no meu coração, na minha vida. Então, irmãos, o Pai é aquele que partilha conosco a sua alegria. O pai não estava nem um pouco triste quando aquele filho voltou. Diz, matai o bezerro cevado, vamos fazer festa. Eu quero alegria nessa casa. Glória a Deus. Amém, acabei. E por fim, não, porque nossa hora já acabou. E por fim, o Pai nos restitui. O Pai nos restitui. Você já comprou alguma coisa nova para o seu filho, que ele quebrou, destruiu? Você foi lá e comprou novo e deu, por exemplo, um celular. Né? Você sabe que há duas coisas que a gente não consegue viver mais hoje, é sem Cristo e sem celular. Ninguém consegue mais viver. O verdadeiro crente não vive nem sem Jesus, nem sem celular. O celular é a quarta pessoa da Santíssima Trindade. Trindade não, nem sei que nome é. Tem crente que esquece tudo, menos o celular. Não lê Bíblia há um ano, mas o celular todo dia ele vai saber, ele vai ver. Então se tornou a quarta pessoa da divindade. Amém? Mas quantos celulares você já comprou para o seu filho? E comprou com alegria. Ele quebrou, destruiu, você vai lá e comprou o melhor. Você restituiu. Você não fala, vou comprar mais não. Seu isso, seu aquilo. Não, toma um celular novo. Toma isso novo. Você perdeu tudo que eu te dei, mas eu tenho tudo novo. O Pai que Jesus fala é o Pai que nos ama, nos perdoa, nos leva para o céu e nos restitui. E eu não estou falando só de bênçãos materiais, eu estou falando de bênçãos materiais porque, irmãos, é bíblico. Deus quer nos abençoar, mas eu estou falando de bênçãos espirituais, estou falando de paz no coração, estou falando de perdão do pecado, estou falando de equilíbrio nas emoções, estou falando de uma alegria que o mundo não pode dar, estou falando de uma certeza, uma convicção que só o crente que tem a palavra tem. O Pai restitui as vitórias, as bênçãos. Irmão, se o diabo tirou as coisas de você que Deus deu, Deus vai restituir. Amém. Se foi Deus que te deu, Deus vai restituir. Se foi o diabo que te deu, foi Deus que tirou da tua vida. Porque tem gente que fala assim, quando eu voltei para Jesus, perdi meu carro, perdi. Eu falei, meu irmão, quem foi que te deu? Foi Exu. Foi a pombageira. Foi o preto velho. Então, irmãos, não tem comunhão com a luz, as trevas e a luz não tem comunhão. Se tem uma coisa na minha vida que foi o diabo que deu, a libertação é tirar. Mas se por acaso eu perdi aquilo que Deus me deu, Deus está disposto a restituir. E restituir dobrado, multiplicado. Vamos ficar de pé. Eu passei 5 minutos, mas você está em casa. Eu vou chamar aqui Paulo Machado,
Vou chamar aqui, Léo, rapidinho, mais uma vez. Nós vamos clamar agora. Fique de pé. Nós temos pessoas que estão enfermas. Subam aqui, meus amados irmãos. Tem pessoas que estão no hospital. Tem pessoas que estão longe da família. Tem pais pedindo por filhos. Gente com câncer. Gente com problemas de solidão, de depressão. Você que está aqui na igreja, o seu problema agora, coloca diante de Deus. A primeira coisa que aquele jovem pensou foi: meu pai. Aleluia. Meu pai tem tudo e eu aqui padeço. Essa é uma visão, irmãos, é uma visão do mundo. Meu pai tem tudo, Jesus tem tudo, Deus tem tudo, e as pessoas estão padecendo no mundo. Padecendo literalmente, padecendo emocionalmente, padecendo espiritualmente, mas o pai tem tudo. O pai nunca vai deixar de ter, e essas pessoas vão continuar sofrendo, a menos que elas voltem para Jesus, a menos que elas abram o coração para Jesus, a menos que elas caiam em si e digam: hoje eu vou entregar meu coração a Jesus, hoje eu vou entregar a minha vida a Jesus, hoje eu vou entregar os meus problemas a Jesus, e Ele vai me restituir. Ele vai restituir a paz, a alegria, a verdadeira paz. Ele vai me curar. Ele vai quebrar as cadeias que me prendem à pornografia, ao vício, ao erro. Ele vai. Eu vou pedir aos irmãos que sejam objetivos. É a metralhadora do diabo. Feche os teus olhos. Paulo vai orar, mas Léo vai orar, e depois eu vou orar para nós terminarmos. Irmãos, vamos em cima dos problemas. Em cima, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus Cristo, Tu és o Pai, Senhor. A Tua palavra nos diz, Senhor, pode uma mãe se esquecer de um filho, mas o Pai jamais esquecerá. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, esse Deus Todo-Poderoso que foi pregado nesta noite, Senhor, essa palavra, essa identidade, Senhor, que foi, Senhor, trazida, Senhor, ao Teu povo e esclarecida, Senhor, o entendimento de quem é o nosso Deus, o Deus que nos salvou, o Deus que nos restaurou, que nos recuperou do lamaçal do pecado. Tu nos tiraste do pecado, Senhor, para dar uma vida, Pai. O diabo vem para matar, roubar e destruir, mas diz a Tua palavra que Tu vieste para dar vida e vida em abundância. Tu não tiras ninguém, Senhor, do pecado para, Senhor, andar na tristeza. Tu não tiras a pessoa da prostituição, Senhor, para andar em tristeza. O Senhor não tira a pessoa da falência, perdida, sem direcionamento de vida, com a sua família toda destruída, Senhor. O Senhor não tira, não restaura, Senhor, essas pessoas, Senhor, nesses momentos de adversidade, para viver em tristeza. O Senhor recupera para trazer vida, para trazer abundância de dias, para trazer alegria, para trazer conforto, Senhor, para trazer conquista, para trazer vitória. O Senhor não nos isenta das adversidades, mas, Senhor, em nome de Jesus Cristo, elas somente são, Senhor, situações para Tu te mostrar que Tu és Deus sobre essa terra, de que Tu és o Todo-Poderoso sobre a nossa vida, e que ninguém e nada no inferno pode deter aquilo que Tu pode fazer. Por isso, nessa noite, Senhor, não é aquilo que Tu pode fazer, mas é a nossa fé em Ti, é aquilo que nós cremos, Senhor, e é pela fé que nós liberamos as mais ricas bênçãos sobre, Senhor, Teu povo. O diabo, Senhor, nós queimamos agora em nome de Jesus todo espírito de pombagira, chucaveira, Zé Pilita, tranca-rua, que possa estar, Senhor Jesus Cristo, impedindo e atacando o Teu povo. Nós queimamos agora nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Senhor, espírito de medo, meu Deus e meu Pai, queima todo espírito de medo, Senhor. Meu Deus, nós temos, Senhor, podemos fazer tudo nessa
pandemia, tomar remédio, Senhor, cuidarmos, Senhor, com álcool gel, mas diz a tua palavra, se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia a sentinela, meu Deus. Isso, Senhor, está claro que se o Senhor não nos guardar, nada poderá nos guardar. O Senhor é Deus de ricas bênçãos, o Senhor é Deus de alegria. Meu Deus, aquele que está triste agora, seja tocado pela alegria do Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Diz a tua palavra em Jó, que até a tristeza ela salta de alegria na tua presença. Por isso, aquele que está desconfortável, aquele que perdeu o emprego, meu Deus e meu Pai, não é o emprego, Senhor, que vai impedir, Senhor, o teu filho de ter alegria, Senhor, pelo simples fato que uma porta o diabo pode fechar, mas diz, Senhor, a tua palavra que tu vai abrir 7 portas para essa pessoa, porque esse momento é somente um momento, Senhor, de experiência contigo. Mas o Senhor, diz a tua palavra, o salmista, fui moço e agora eu sou velho, mas nunca vi a minha descendência desamparada, nem o justo a mendigar o teu pão. Nós somos os teus filhos, fomos comprados pelo teu sangue, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Assim nós liberamos, Senhor, sobre o teu povo as mais ricas bênçãos celestiais nos lugares, Senhor, que tu está presente, Senhor. Derrama a tua bênção, Senhor. Derrama a tua bênção em todos os níveis, em todas as áreas, Senhor. Ah, Senhor, da nossa economia, meu Deus e meu Pai. Ah, Senhor, nós estamos vendo o que está acontecendo com as empresas, mas eu quero declarar pela fé, não é a pandemia, Senhor, que tem poder para destruir, porque o Senhor tem a mão poderosa, Senhor. O Senhor pode liberar, Senhor, cuida dos empresários, Senhor. Cuida dos empresários, meu Senhor, que seja agora os ofertantes, que seja nesse momento um momento de ser desafiado por ti, Senhor, para poder estar na tua presença ofertando, liberando os recursos ainda que seja em escassez, porque é nesse momento, Senhor, que nós provamos a fé, e aquele que tem fé te agrada, e quando te agrada, Senhor, as portas dos céus são abertas, e as mais ricas bênçãos celestiais são derramadas sobre os teus filhos. Tira todo o espírito de medo, Senhor, que eles não pensem em fechar as empresas, Senhor, porque o Senhor tem a última palavra, meu Deus e meu Pai. Assim oro. Em nome de Jesus.